Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aí às nossas aulas sobre impulso, quantidade de movimento. Hoje nós vamos para a aula 78. Antes de tudo, vamos recordar na aula 77 o conceito de impulso e quantidade de movimento. Mas não esqueçam dessa dica aqui, ó, maravilhosa do Iron Maiden, hein? Sensacional. O que nós vimos na aula anterior, aula 77, página 106. Vimos o conceito de impulso, quantidade de movimento, fizemos os exercícios. Hoje, na aula 78, nós vamos fazer exercícios que envolvam o teorema do impulso, que eu já expliquei na aula anterior e vou repetir hoje, e a próxima aula 79, o método gráfico para o cálculo do impulso. Na aula 77, página 106, eu coloquei exatamente esse exemplo. Um jogador, por exemplo, dá um chute numa bola, o pé do jogador aplica uma força na bola. O pé do jogador fica em contato com o pé da bola durante um certo intervalo de tempo. O produto da força aplicada na bola pelo tempo nos fornece o impulso. Portanto, impulso é o produto da força pelo tempo. Unidade de impulso, Newton vezes segundo, porque força é dada em Newton e o tempo é dado em segundos no sistema internacional. Também vimos que todo corpo que possui velocidade, é claro, em relação a um determinado referencial, esse corpo possui uma quantidade de movimento que é dado pelo produto da massa pela sua velocidade. Massa quilograma, velocidade metro por segundo, quantidade de movimento quilograma vezes metro por segundo. Aí nós fizemos os exercícios da aula 77, já estão feitos na página 106. A aula 78, que é a aula de hoje, página 110, fala sobre o teorema do impulso, que eu também já deduzi na aula anterior, mas vamos fazer novamente. Peguei o mesmo exemplo. Tem uma bola, velocidade inicial VI, aplica-se uma força nessa bola, ela sai dessa posição, chega nesta posição, estou aqui considerando tudo horizontal, da esquerda para a direita, ela adquire uma velocidade final. Quando eu apliquei uma força na bola, ela adquire uma aceleração, que é calculada como a sua variação da velocidade pela variação do tempo, ΔV sobre ΔT. Como é que eu aplico um impulso produzido nesta bola? Fácil, produto da força pelo tempo. O que é força pela segunda lei de Newton? Produto da massa da bola pela aceleração que a bola adquire. E o ΔT apenas copiei aqui. Massa, copiei aqui. O que é aceleração? Olha aqui, ΔV sobre ΔT. Então, eu troquei a aceleração por ΔV sobre ΔT e copiei o ΔT. ΔT no numerador, ΔT no denominador, cortei. Sobrou impulso igual ao produto da massa da bola vezes a variação da velocidade. O que é variação de velocidade? É a velocidade final da bola menos a velocidade inicial. Distribuir MVF, está aqui, M menos VI, menos MVI. Mas o produto da massa pela velocidade, nós vimos que é quantidade de movimento. Portanto, massa vezes velocidade final é a quantidade de movimento final. Massa, velocidade inicial é a quantidade de movimento inicial. Portanto, nós podemos também calcular o impulso como sendo a variação da quantidade de movimento dessa bola. Nesse caso, nesse exemplo, como tudo está na mesma direção, no mesmo sentido, você faria a massa da bola
vezes a velocidade inicial, você estaria achando a quantidade de movimento inicial. Massa da bola vezes a velocidade final, você estaria achando a quantidade de movimento final, subtrairia uma da outra, acharia o impulso, sem saber o valor da força e o tempo de aplicação. Você usaria o teorema do impulso, ok? Mas, como eu coloquei aqui, ó, muito cuidado, que impulso e quantidade de movimento são grandezas vetoriais. Aqui eu pude fazer a continha de menos direto, porque é tudo na mesma direção e no mesmo sentido. Esse exemplo eu também já mostrei para vocês na aula anterior, ó. Inclusive, eu dei esse exemplo. Faz de conta que aqui é uma bola de vôlei. Quando ela chega no ponto A, ela está se deslocando horizontalmente para a direita com velocidade inicial VI. Então, se eu pegar a massa da bola e multiplicar pela velocidade inicial, eu tenho aqui ó, o vetor quantidade de movimento inicial, horizontal e para a direita. Aí o jogador dá uma cortada na bola, então ele desvia a velocidade de horizontal, ó, para vertical. Então, esse é o vetor quantidade de movimento final, certo? Portanto, o impulso que esse jogador deu na bola é exatamente a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, aqui eu não posso fazer simplesmente QF menos QI. Por quê? Porque aqui, como eles formam 90 graus, é uma soma vetorial, eu tenho que aplicar, no caso, para 90 graus, Pitágoras, tá? Então, aqui, nesse exemplo, supôs que a massa da bola é m, tanto a velocidade inicial como a velocidade final valem v. Então, a quantidade de movimento inicial e a final, mv. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras, o impulso, que é a hipotenusa ao quadrado, é a quantidade de movimento inicial ao quadrado, que é um dos catetos, mais a quantidade de movimento final ao quadrado, que é o outro cateto. Como QI e QF são iguais, mv ao quadrado mais mv ao quadrado, 2mv ao quadrado. Como o impulso está ao quadrado, raiz quadrada de 2mv ao quadrado, mv cai fora da raiz e o 2 continua na raiz. Essa seria a resposta. É isso que nós vamos trabalhar na aula de hoje, na aula 78. Só para recordar o terceiro método para o cálculo do impulso, que vocês verão na próxima aula, 79, que é o método gráfico. Aí será fornecido um gráfico da força em função do tempo. A área da figura fornece o impulso para a gente, tá? Então, agora, antes da gente ir para os exercícios, vamos lembrar de novo o painel que eu coloquei na aula anterior, muito, muito, muito importante. Grandeza escalar, grandeza vetorial. Quando o problema fornece para vocês força e deslocamento, você segue essa linha do escalar. Força vezes deslocamento é o trabalho. Se o problema te fala em força e tempo, você segue essa linha vetorial, porque força vezes o tempo é impulso. Todo corpo que possui velocidade, ele possui duas grandezas, uma escalar, que é a energia cinética, uma vetorial, que é a quantidade de movimento. Casando o trabalho com a energia cinética, nós temos aqui o TEC, ó, Teorema da Energia Cinética. O trabalho é a variação da energia cinética. Casando o impulso com a quantidade de movimento, nós temos o teorema do impulso. Impulso é a variação da quantidade de movimento. Se você tem um gráfico da força em função do deslocamento, a área nos fornece o trabalho. Se você tem um gráfico da força em função do tempo, a área nos fornece o impulso. Beleza? Então, guardem com carinho esse resumão, que ele ajuda muito nos exercícios, ok? Agora sim, nós vamos para a página
112 do caderno 4, primeiro exercício da aula 78, que são exercícios que vão trabalhar com o teorema do impulso. Um artigo de revista, o artigo da revista Nature revela que a cigarrinha espumosa é um inseto capaz de saltar mais alto. Ela salta com uma velocidade inicial de módulo 4 metros por segundo. Suponha que entre o instante em que ela começa a armar o salto e o instante em que suas patas perdem o contato com a bola, com velocidade de módulo com o solo, gente, tá falando em bola, bola, é com o solo, né? No instante que suas patas perdem o contato com o solo, com velocidade 4 metros por segundo, decorra um intervalo de tempo de 10 a menos 3 segundos. Adote G igual a 10, a pergunta é: calcule a razão sempre que pede relação ou razão é dividir uma coisa pela outra, tá? Ele quer a razão entre FM e P. O que é FM? É a força resultante média sobre a cigarrinha durante o intervalo de tempo ΔT e P é o seu próprio peso. Então, vamos lembrar o que nós já vimos. Como é que eu calculo o módulo do impulso? Força vezes o tempo. Teorema do impulso é a variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final menos a inicial. O que é quantidade de movimento final? Massa, velocidade final. O que é quantidade de movimento inicial? Massa, velocidade inicial. Muito bem. Ó, eu desenhei aqui a cigarrinha, tá? Então, ela dá um impulso e sai do solo com velocidade 4, ok? Então, aplicando o teorema do impulso. Teorema do impulso. Impulso da cigarra é a variação da quantidade de movimento da cigarra, tá? O que é impulso? Força vezes o tempo. Aqui a força ele está chamando de FM, força média, tá? Ó, nós vimos que impulso é força vezes o tempo, mas aqui nesse problema está chamando de FM. Então, FM vezes o tempo. O que é variação da quantidade de movimento? Quantidade de movimento final, olha aqui, massa, velocidade final. Então, ó, massa, velocidade final da cigarra, menos massa, velocidade inicial. Coloquei aqui, ó, velocidade inicial como sendo zero. Então, m vezes zero dá zero. Então, sobrou apenas mv. Como o problema pede a força, eu peguei o ΔT que está multiplicando do lado esquerdo, passei do lado direito dividindo. Então, ficou mv sobre ΔT. Massa da cigarra foi dada? Não, deixa m mesmo. Velocidade da cigarra foi dada? Sim, tá aqui, ó, 4. Troquei o V por 4. O ΔT foi dado? Sim, 10 a menos 3, tá aqui, certo? Então, ficou m, copiei o m, 4 dividido por 1, 4, e 10 a menos 3 está embaixo no denominador. Quando sobe para o numerador, troca o sinal do expoente. Então, 10 a terceira. Então, essa é a força média que a cigarra aplica no solo. É a sua massa vezes 4, 10 a terceira, neste caso. Guardo esta resposta. Agora, vamos achar o peso da cigarra. O que é peso? Produto da sua massa pela aceleração da gravidade. Sua massa não foi dada, deixa m mesmo, e o g, aceleração da gravidade, 10, ok? A pergunta do problema é a razão entre FM e P. Então, FM é tudo isso aqui, ó. M, 4, 10 a terceira, dividido por P. O que é P? M vezes 10. Como aparece M em cima no numerador e M embaixo no denominador, cortamos. O que sobrou no numerador? 4, 10 a terceira, tá aqui. O que sobrou no denominador? 10, tá aqui, tá? 4, tá aqui.
Divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Então, a razão entre a força média que ela aplica no solo e o seu peso, 4 vezes 10 ao quadrado, alternativa B de bola. Exercício número 2 da Unicamp. Muitos carros possuem um sistema de segurança para os passageiros chamado airbag. Esse sistema consiste em uma bolsa de plástico que é rapidamente inflada quando o carro sofre uma desaceleração brusca, interpondo-se entre o passageiro e o painel do veículo. Em uma colisão, a função do airbag é: item A, aumentar o intervalo de tempo de colisão entre o passageiro e o carro, reduzindo assim a força recebida pelo passageiro. Pessoal, olha aqui embaixo. Impulso é força vezes o tempo. Eu peguei o tempo que está multiplicando e joguei para o lado esquerdo, dividindo. Isolei a força. Então, força, impulso sobre o tempo. Veja bem, quando o airbag é acionado, o que acontece? O tempo que você fica, que você demora para bater o peito no painel, aumenta. Toda vez que você aumenta o tempo, a força diminui. Força e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Você aumenta o tempo da força e, desculpem, aumenta o tempo do impacto e você diminui o valor da força do seu peito no painel. Então, já é o item A, ok? Número 3. A fim de avaliar a eficiência de um airbag em uma colisão frontal, uma montadora realizou 2 testes comparativos, um utilizando o airbag e outro sem utilizá-lo. Em ambos os testes, feitos com a mesma velocidade inicial, isso é importante, mesma velocidade inicial, eles colocam aquele boneco no carro e faz o teste dele batendo numa parede. Então, usou-se com a colisão com airbag e sem o airbag, tá? Então, os dois carros partiram com a mesma velocidade inicial. Foi medido o tempo de desaceleração da cabeça de um boneco ao se chocar contra o volante e contra o airbag inflado. A tabela abaixo apresenta resultados desses experimentos. Então, colisão 1 com o airbag, olha o tempo de duração da colisão, 0,60 segundos. Sem o airbag, que é o experimento 2, a colisão foi muito mais rápida, 0,15, tá? Até, mostrando aqui no exercício anterior a mesma coisa. Nos experimentos 1 e 2, a razão entre as variações de energia cinética, ΔEC1 por ΔEC2, antes e depois do choque, e a razão das intensidades das forças médias aplicadas na cabeça do boneco, F1 e F2 são respectivamente. Então, vamos começar pela energia cinética. O que é variação da energia cinética? Lembrando, tudo que é variação é o final menos o inicial, né? Então, a variação de energia cinética é energia cinética final menos energia cinética inicial. Afinal, quando o boneco bateu na parede, 0. Menos a inicial, massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. 0 menos isso dá o próprio, dá menos mv0 ao quadrado sobre 2. O boneco é o mesmo, m. A velocidade inicial é a mesma. Então, a energia cinética no primeiro caso e no segundo caso, com e sem airbag, são iguais. Como o problema pede ΔEC1, variação da energia cinética no primeiro caso dividido pelo segundo caso, um número dividido por um mesmo número vai dar 1. Então, a variação de energia cinética E1 pela variação da energia cinética E2 é igual a 1.
Agora vamos para a força. A força vai depender do tempo, portanto, não será igual, ó. Teorema do impulso. Impulso é a variação da quantidade de movimento, ou seja, quantidade de movimento final menos a inicial. O que é quantidade de movimento final? Massa, velocidade final. O que é quantidade de movimento inicial? Massa, velocidade inicial. Impulso, força vezes o tempo. Boneco bateu na parede, velocidade final zero, quantidade de movimento final zero. Então, zero menos massa, velocidade inicial. Eu vou colocar aqui, ó, em módulo, tá? Porque ele vai dividir aqui, menos e menos, depois vai dividir, vai ficar positivo do mesmo jeito, tá? Então, já vou colocar positivo aqui, ó. Copiei força vezes o tempo, massa, velocidade inicial. Só troquei aqui, ó, em vez de chamar velocidade inicial de VI, chamei de V0, massa, velocidade inicial. Vou isolar a força. O tempo está multiplicando, passa dividindo. Então, a força depende da massa, velocidade inicial e do tempo de impacto. Ó, diferente da energia cinética, que não dependia do tempo de impacto, ok? O que é a força no primeiro caso, pessoal? No primeiro caso, a força F1, massa, velocidade inicial, tempo delta T1. A força no segundo caso, massa, velocidade inicial, delta T2. Como o problema pede F1 sobre F2, eu vou dividir isso por isso, é uma divisão de frações. Copio a primeira, mv0 delta T1 está aqui e multiplico pelo inverso da segunda. Então, o delta T2 está embaixo no denominador, sobe para o numerador. E o mv0, que está embaixo, que está em cima no numerador, vai para baixo no denominador. mv0 aqui, cortou. O que sobrou? F1 sobre F2, delta T2 sobre delta T1, tá aqui, ó. Delta T2 está na tabela, é o tempo de impacto 0,15. E o delta T1 está aí na tabela 0,60. Eu dividi essa fração em cima e embaixo por 0,15. 0,15 dividido por 0,15, 1. 0,60 por 0,15, 4. 1 sobre 4, 0,25. Ou poderia já ter dividido aqui direto, 0,25. Portanto, essa combinação de respostas, ó, a divisão entre as variações de energia cinética 1 e a divisão entre as forças 0,25, alternativa D de dado. E o último exercício, pessoal, número 4. Os Estados Unidos anunciaram o início da operação de instalação de um controverso sistema antimísseis na Coreia do Sul, batizado de Terminal de Defesa Aérea para grandes altitudes. O sistema foi desenhado para proteger o país asiático de seu vizinho mais próximo, a Coreia do Norte. É um sistema capaz de interceptar mísseis de curto e médio alcance na fase terminal de seu voo. A fim de simular esse sistema, certo estudante reproduz um experimento de lançamento oblíquo onde duas partículas de massas M1 e M2 são arremessadas do solo no instante t igual a 0, com velocidades de módulos iguais a V1 e V2, respectivamente. As partículas colidem no instante de tempo t e no instante de tempo t igual a 4t, ainda não atingiram o solo. Desprezando-se os efeitos resistivos, o valor do módulo do impulso resultante sobre as partículas entre os instantes 0 e 4t vale. Gente, parece difícil, mas a resolução é fácil.
Toda vez que você lança obliquamente uma partícula, um objeto, ele fica sujeito exclusivamente à ação da gravidade. A força que atua nele é simplesmente a força peso, tá? O problema pede um impulso resultante. O que é impulso? É o produto da força pelo tempo. A força, no caso, é a própria força-peso. Então, olha aqui, eu troquei a força pelo peso. Então, ficou impulso, peso vezes o tempo. Peso de quem? Das partículas. As partículas têm massa M1 e M2. Então, a soma das massas das partículas, M1 mais M2, vezes a aceleração da gravidade. Isso é o peso das partículas, M1 mais M2 vezes G. E a variação do tempo. Tempo final, 4t, menos tempo inicial, 0, 4t. Essa combinação de respostas, alternativa D de dado. Beleza, pessoal? Tchau, até a próxima aula, ok? Tchau, tchau, gente. Até a aula 79.